Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do nosso Papo de Investidor com Miguel e Adriana. Hoje vamos falar de um assunto que continua bastante atual, que é criptomoedas. Só que nós vamos mostrar para vocês que as criptos vão muito além de Bitcoin e de Ethereum. Vamos também tentar mostrar oportunidades para 2025, como se proteger, principalmente para você investidor que tem patrimônio, que está sentindo que a economia atual está um pouco instável, a questão das guerras também que têm acontecido, que acaba direta ou indiretamente afetando a nossa economia. Então, hoje vamos falar com o Miguel, esta pessoa que entende muito do assunto e que já lançou um livro, inclusive, sobre isso, né, Miguel? Pois é, Adriana, mais uma vez estamos aqui, todos bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso podcast Papo de Investidor. Né? Vamos abordar um pouquinho mais e aprofundar sobre o tema de criptomoedas, né? Miguel, a gente quer saber por que é importante olhar além do Bitcoin e do Ethereum atualmente? Pronto, Adriana, assim, o meu posicionamento é sempre o mesmo, né? Uhum. Eu sempre apoio o investimento num percentual maior em Bitcoin e Ethereum, né? E também outros como Solana, que são ativos digitais já consolidados no mercado, né? Mas é sempre bom reservar uma pequena fatia do seu portfólio para novos projetos, né? Porque são novos projetos, né, que poderão proporcionar ganhos elevados, né? Agora, por que é que eu digo que sim, vamos focar mais no Bitcoin e Ethereum? Porque a gente sabe que ali a gente tem patrimônio salvaguardado, certo? Mas realmente o mundo das criptomoedas vai muito além desses dois ativos, né? Hoje temos milhares de projetos no mercado, né? Muitos deles focados em DeFi, também inteligência artificial, né? Que são projetos que estão trazendo uma valorização muito grande nessas empresas, né? Uhum. E também a tokenização de ativos, né? Hoje tudo se pode, assim, quase tudo se pode tokenizar, né? Inclusive eu já referi antes aqui em outro episódio, né? O Ike Batista levantou no mercado, eu creio que foi $500 milhões, né? Através da tokenização da Supercana, né? A nova empresa, no seu relançamento, né? E são ativos como esses que vale a pena também investir, né? Para ter altas rentabilidades. Inclusive, como eu também já falei, nós lançamos há pouco tempo a Valcon Coin, tá? Ela tá em processo de expansão, né? Uhum. Nossa moeda, vamos dizer, própria, familiar, né? E além da nossa tem bastantes outras. Então, como eu sempre digo, vamos diversificar, né? Certo, Miguel. Posto isso, quais são os setores e altcoins mais promissores no momento? Pronto, Adriana, assim, existem vários projetos interessantes, né? Então vamos citar aqui alguns, né? Portanto, é interessante investir em projetos que estão ligados a novas blockchains, né? Sim. Inclusive nós na Valcon Coin estamos em processo de iniciar a construção de uma própria blockchain, né? Tem vários projetos aí que prometem maiores velocidades, né? Projetos também interessantes de inteligência artificial, né? Isso é o que realmente está crescendo muito a IA, né? E são projetos que a maioria que eu tenho analisado tem tendência a crescer bastante no futuro. Existem também os tokens de utilidade, como a Chainlink, né? E como eu falei, existem já vários projetos de tokenização de ativos, né? Seja ativos imobiliários, de commodities, entre outros, né? Que vale a pena investir, tá? Inclusive nós hoje na X Investimentos estamos listando algumas propostas novas, né? E damos assessoria gratuita a quem está investindo com a gente. Agora sim, vamos partir um pouco aqui com relação às seguranças das criptomoedas, né? De certa forma, assim, usando um termo assim popular, né? Como que a gente consegue separar o joio do trigo? Então, assim, Adriana, antes de começar a investir no mundo cripto, né? Como eu sempre digo, né? O conhecimento é a melhor ferramenta que você pode obter. Então, além de estudar, né? Você vai entrar num novo projeto, você vai investir num token, certo? Você primeiramente tem que estudar aquele token, tem que pesquisar, você tem que verificar quem são os desenvolvedores daquele projeto, qual vai ser a utilidade real daquele projeto, porque tem muita criptomoeda hoje também que é criada sem nenhuma finalidade, certo? E muita gente está entrando só pelo hype. Então aquela moeda está sendo propagada na rede, a pessoa não tem conhecimento e ela vai jogar recurso ali, pensando que poderá dar um retorno, mas no final aquele token não tem nenhuma finalidade e lá na frente ele vai cair, certo? Sim. Por isso que é importante a gente estar pesquisando, né?
pesquisando o que tem por trás, né, daquela moeda lançada. Exatamente, Adriana. Outro ponto também importante, né, é fugir de promessas de retorno rápido, certo? Verdade. Retorno rápido pode sim acontecer, certo? Mas é algo que depende realmente de análise de projeto, né? Você tem que estudar bastante para poder entender ou, no caso, já entrar juntamente com quem já está fazendo acontecer. Assim como nós, na X Investimentos, já, quando lançamos um novo projeto, certo? Tudo aquilo já passou já por análise, já todo o nosso corpo jurídico, econômico, né? Então, passou todo um due diligence para poder fornecer segurança, né, e garantias a nossos investidores. Então, Miguel, continuando aqui, né? Quais são os erros mais comuns que levam as pessoas a perderem dinheiro em criptomoeda? Né? Tirar assim, aqui essa dúvida aqui de muitos seguidores. Adriano, o principal erro que eu tenho visto acontecer é investir sem pesquisar, né? As pessoas, enfim, a gente... Eu escrevi realmente um manual, né? Vamos dizer, um e-book, né? Que acaba sendo um manual para iniciantes, né? Então, pela bagatela de R$29,90, né? Mas tem pessoas que preferem investir 5 mil, 10 mil ali, sem conhecimento, e perder aquilo por conta, né, de ter preferido não estudar. Não estudar primeiro, né? Exatamente. Então, a falta de conhecimento e a falta de pesquisa naquele projeto é o principal erro. Investir, né, em conhecimento. Exatamente. E que nem é tão caro, né? Exatamente. Outro erro que eu vejo acontecendo são as pessoas investindo na empolgação, né? Quando as pessoas veem a linhazinha do Bitcoin subindo ali, então elas já vão seguindo a manada. Então já vão pelo hype, né, que é propagado nas comunidades, né? E compram quando tá subindo. E quando tá caindo, dá o medo e vendem perdendo. Então, sim. Não adianta investir, que isso aqui não é uma loteria, isso aqui não é um cassino, né? Tem que ser investido com inteligência, né, e com segurança. Outro erro também que eu posso mencionar é a pessoa não diversificar. Então, um exemplo, a pessoa vai investir, por exemplo, R$1.000 ali no projeto, e ela vai investir tudo no mesmo projeto. Então, a gente sempre aconselha, né, a diversificar, né, colocando um grande percentual em projetos consolidados, tá, que elas vão ter uma valorização talvez menor, mas elas vão salvaguardar o portfólio como um todo, né? E os demais projetos novos, não investir num projeto só, selecionar 3, 4, 5 projetos ali e dividir entre os projetos. Então, diversificação também é chave. Sim. Certo, Adriano? É uma forma de segurança, né? Pronto, e assim, parar de acreditar em promessas de ganhos fáceis, né? Porque eu tenho visto aí inúmeros golpes sendo aplicados, né? Porque sendo um mercado novo, onde as pessoas não têm conhecimento, facilmente elas vão cair, né, na fala de qualquer charlatão, né? Então é importante, né, parar de acreditar em promessas infundadas, milagrosas, né? E então começar realmente a estudar, né? Se a pessoa quer entrar nesse mercado, a pessoa tem que ter o conhecimento, certo? Então, conhecimento e disciplina, né, é tudo. Aqui, voltando aqui agora para o aplicativo, né, da X Investimentos, como é que vocês escolhem oportunidades para X Investimento? Pronto, Adriana, a gente realmente na X Investimentos, a gente temos projetos próprios, né, que passam por realmente um longo processo de verificação, e também trabalhamos com processos de parceiros. A gente recebe projetos de terceiros, certo? Onde é passado um pente fino, né? A maioria dos projetos são recusados, certo? E os poucos passam porque realmente são bons, porque nós temos um time completo, faz o nosso due diligence, né? Desde o corpo jurídico, economistas, né? O nosso pessoal do financeiro, que vão analisar o projeto como um todo, certo? Avaliamos inicialmente a viabilidade do projeto, né? Se realmente o projeto tende a ser lucrativo, qual é a finalidade do projeto, certo? Quer seja projeto, no caso de criptomoedas, que nem o tema que a gente está falando hoje, mas também de investimentos imobiliários, onde eu tenho grande expertise, e também outros tipos de negócios, como startups, empresas, sites, tecnologia, etc., né? Então, a gente passa realmente todo esse pente fino, como eu falei, e também focamos muito na garantia, né? Porque quem entra na X Investimentos para solicitar um recurso, né, que vai ser aportado por nossos investidores, né, ele tem que dar uma garantia, pelo menos o dobro do valor que ele vai querer angariar. Por exemplo, se ele vem pleitear R$1 milhão, né, quer seja como, vamos dizer, sociedades, como empréstimo,
enfim, ele precisa dar no mínimo R$ 2 milhões. E esse é dado como? Através de algum imóvel, que é avaliado pela nossa equipe de engenharia, certo? Ou outro tipo de garantias, como ações, enfim, certo? Então, a gente preza muito realmente pela segurança e pela competência. Certo, são investimentos diversificados, né? Então, Exatamente. esses investimentos. Exatamente, com certeza. Então, assim, quanto tempo que leva, em média, para validar e analisar um projeto antes de se investir nele? Pronto, Adriana, isso é muito variável, né? Isso depende muito da complexidade do projeto, tá? Normalmente, podemos dizer de 15 a 30 dias, normalmente, certo? Mas o pode demorar um tempo maior, até dependendo da demanda da nossa equipe, né? E temos que ver que existe toda uma análise, né? Análise fundamentalista e na análise técnica, né? Análise econômica, jurídica, né? Por vezes a gente analisa também o macroeconômico, né? E a gestão de risco também. No caso de projetos de criptomoeda, isso inclui estudar white paper, né? Estudar a comunidade, né? Conversar com os desenvolvedores do projeto e acompanhar o mercado. Certo, Miguel, continuando aqui, né? É um assunto sobre Bitcoin, né? A gente sabe que a gente tem que comprar e esperar valorizar o Bitcoin, né? Para poder se ter alguma valorização, algum ganho. Mas existem outros tipos de ganho que podemos ter além disso? Sim, Adriana, eu sou fã e enfim, eu gosto de trabalhar a longo prazo, né? Então, eu sempre aconselho, né, a segurar, ou seja, a fazer um hold, né? Ou hodl, como se fala no mundo das criptomoedas, né? Hold? Exatamente. Então, a gente vai ter uma valorização a longo prazo, né? E projetos bem consolidados, né? Isso aí, na maioria das vezes, dá um retorno bastante positivo. Mas existem, assim, outras formas de ganho. Por exemplo, o day trade, não sou muito fã, né? Existem pessoas que têm lucro nessa modalidade, day trade, sim. Mas realmente pessoas muito experientes já no mercado, porque o negócio das criptomoedas é muito volátil, né? Então, tanto pode estar ali subindo, de repente ele desce e pode provocar grandes prejuízos, tá? Então, no curto prazo, eu não aconselho, mas sim existe. E existe também... Só um minutinho. Day trade é tipo você comprar e vender logo em seguida, assim? Day trade é como fala, é no próprio dia. Então, é um trade feito no mesmo dia. Então, a pessoa pode chegar ali de manhã, comprar a criptomoeda no valor, e no final do dia, quando ela vê que está com um ganho favorável, ela injetar no mercado, portanto, ela se desfazer daquela cripto. Né? Portanto, ela compra e vende e ganha ali no meio, né? Lembrando que existem também taxas, tá? Tanto para comprar quanto para vender. Então, realmente, é preciso haver uma análise de risco criteriosa. Tá? Que é um risco, né? Exatamente. E existe também modalidades de staking, né? Onde a pessoa que, como eu, compra as criptomoedas, né, a longo prazo, né, para deixar valorizar, fazer um hold, ela trava aquelas criptomoedas em uma plataforma por um determinado tempo, certo? E ela vai estar recebendo recompensas, é como se fosse o pagamento de um juro por deixar as moedas paradas, né? Igual a gente deixa o dinheiro no banco na poupança, certo? Sim. Então, nesse caso, a gente vai receber essas recompensas na mesma criptomoeda, vamos dizer Ethereum. Então, a gente travou a nossa Ethereum e ao longo do tempo vamos recebendo recompensas. Que essa Ethereum ela vai ajudar a validar operações na rede, né? E quanto mais temos bloqueado, mais ela vai transacionar, mais ela vai estar trabalhando e gerando lucro, né? Outra situação que também é possível, né, para quem tem as criptomoedas em hold, né, usar elas como garantia para empréstimo. Eu tinha um investidor que fez exatamente isso, né, que tanto ele tinha as suas Bitcoin. Eu lembro que na época a Bitcoin estava avaliada em 18 mil dólares, certo? E ele fez o empréstimo com 50%, tá, do valor das criptos. Então, vamos dizer que ele... deixa como garantia, né? Deixa como garantia. Então, a cada 18 mil dólares, cada cripto, eu pegava mais 9 mil. E ele fez o quê? Com esse valor do empréstimo, ele comprou mais... Foi mesmo. Mais Bitcoin, certo? E isso foi há mais ou menos um ano e pouco atrás, eu creio. E eu sei que dobrou o valor na época. Basicamente, com 180 mil dólares que ele tinha depositado, eu lembro que ele conseguiu 540 mil, tá? Isso já usando a própria criptomoeda,
Muito bom, né? para pegar recursos para comprar mais criptomoedas. Então, enfim. Pronto, Adriana. Mas assim, é importante sempre lembrar, obviamente, né, que as criptomoedas são ativos voláteis, então sempre investir com consciência. Certo, Miguel. Vamos continuando aqui o assunto, né? É uma pergunta que sempre surge dos seguidores, que eles colocam para a gente, né? Pelas mensagens. O Bitcoin realmente seguro? Que isso realmente é uma dúvida de muita gente, né? Que quer investir nesse mercado, mas tem aquele receio, né? Sim, Adriano, o Bitcoin é extremamente seguro, tanto a nível de tecnologia, né? A rede ela é descentralizada e é mais segura que existe. E o mais interessante, você mesmo pode guardar os seus próprios Bitcoins sem depender do governo ou de banco, certo? Apenas usando uma carteira digital protegida com uma chave privada ou usar uma seed phrase, né? Que é basicamente o código que permitirá ter acesso aos seus Bitcoins. Sim, é como se fosse uma senha, né? Seed phrase. Seed phrase é frase semente. Tá? São Sim. basicamente os códigos que você pode acessar Mas como a senhas, né? sua carteira em qualquer parte do mundo. Tá? Basicamente com a senha você viaja aqui do Brasil para os Estados Unidos, por exemplo, e lá você consegue sacar os seus bitcoins, porque os bitcoins estão na rede, né? Só que assim, é preciso muita responsabilidade, né? E cuidado, porque se perder estas senhas, né? Aí já a responsabilidade é sua, né? Exatamente. Como é algo que não depende do banco, nem governo, a responsabilidade é toda sua. Se você perde as senhas, você não conseguirá acessar, Exato. porque a gente parte do princípio que a segurança em primeiro lugar, certo? Então, ninguém vai conseguir acessar nem roubar os seus bitcoins, a menos que tenha a senha, tá? Por isso mesmo, disso, né? por isso mesmo não existe uma recuperação. Se você perder, você perdeu o seu patrimônio. Mas e aí, continuando, qual o melhor jeito de guardar Bitcoin de forma segura? Bom, Adriana, a melhor forma de proteger as suas criptomoedas é usando uma cold wallet, né, que é uma carteira fria, que é uma espécie de um hardware, né, como eu falei, como se fosse um pendrive que você vai conectar no seu laptop ou no seu celular, né, e ele que vai permitir acesso às criptos, né, isso vai proteger os seus bitcoins contra hackers ou invasões online. Além disso, é muito importante guardar a sua seed phrase em um local seguro, diferentes do hardware, né? Que você tem a sua, vamos chamar de pen, né? Que pode ser uma carteira, por exemplo, da Ledger, certo? Ou da Trevor, certo? E as senhas guardar em outro local, porque se alguém, imaginemos, conseguir ter acesso ao seu equipamento e tiver a senha, vai conseguir resgatar, sacar todo as suas bitcoins. Certo, então guardar em locais diferentes, né? Guardar em locais diferentes. Mas você aconselha essas senhas anotar ou guardar digitalmente? Não, digitalmente não é aconselhável, porque digitalmente aí poderá sofrer algum ataque e alguém conseguir acesso. Né? Sim. O mais indicado é você decorar, certo? Mas como são muitas palavras, certo? Poderá optar também por anotar num papel e esse papel guardar num local seguro que só você ou alguém, pessoa de sua confiança, um cofre, né? Saiba. Algo assim, né? Sim, exatamente. Assim, falando em segurança, continuando aqui, né? Qual é a vantagem de ter Bitcoin em caso de guerras ou grandes crises econômicas? Bom, Adriana, assim, no caso de grandes crises, né, que no caso estamos nos aproximando de uma, né? Pois. É que o Bitcoin, né, as criptomoedas, mas principalmente o Bitcoin, ele vai proteger o seu patrimônio, certo? Então você não está sofrendo com inflação, não está sofrendo com perda, né, do seu capital. Em caso de guerras, por exemplo, como aconteceu na Ucrânia, né? Puxando o gancho, né, do que tem acontecido nos últimos anos. Então, quem estava na Ucrânia, por exemplo, na época e decidiu fugir para outros países da Europa, basicamente bastava levar a sua senha e poder sacar os seus bitcoins em qualquer local do mundo, tá? E trocar em euros, trocar em dólares, enfim, onde quer que esteja. Nesse caso foi bastante vantajoso, né? Ou seja, dizendo que é portátil, né? Porque assim como eu falei, os bitcoins, né, as criptomoedas estão na rede, né? Então você basta ter a senha, você está levando no bolso para qualquer lugar do mundo, né? Diferente de você ter ouro ou você ter dinheiro vivo, dinheiro em espécie, né? Fica mais difícil o transporte. Você com o Bitcoin, né? No caso, quem fugiu da guerra da Ucrânia poderia ir para Londres, por exemplo, e em Londres tem acesso ao seu dinheiro sem ter perigo no caminho alguém confiscar ou alguém roubar, certo? Certíssimo. Por falar em roubar, em confiscar, né?
criptomoeda é inconfiscável por governo, então a diferença é você ter dinheiro no banco e o governo ou até mesmo um meio jurídico dá uma ordem para confiscar a sua conta no banco e o banco vai ter que acatar, certo? Bitcoin é impenhorável, porque o governo não tem acesso realmente não consegue ter acesso, né? à rede, tá? A coisa foi montada de tal forma, tão bem montada, que nenhum governo tem acesso a confisco de nada. Isso representa muita segurança, né? Especialmente para quem está inseguro hoje em dia, né? Com o mercado como está, do jeito que está. Exatamente. Então, e também se torna algo global, certo? Então, você, ao ter os seus bitcoins, tá? Você, como eu falei, pode acessar eles de qualquer parte do mundo, não precisa levar nem cartão de crédito, débito, dinheiro em espécie. Tanto você pode chegar onde for e você resgatar localmente o seu capital. Maravilha, né? Exatamente. E é uma velocidade de milésimos de segundo. Você está fazendo uma transferência de uma carteira de Bitcoin para outra carteira. Você quer fazer um pagamento, a coisa é feita instantaneamente. Você pode dar exemplo de pessoas que usaram o Bitcoin para fugir de crises? Sim, Adriana, como a gente falou no exemplo da guerra da Ucrânia, né, houve muitos casos, né, de pessoas que realmente conseguiram fugir do país, da guerra, né, e ter acesso ao seu dinheiro em outros países, né? Outros exemplos também, como a Venezuela e a Argentina, né? Principalmente a Venezuela, que ultrapassa uma crise há vários anos, né? Onde o dinheiro, a inflação altíssima, né? E muita gente que tinha dinheiro lá comprou bitcoins e até hoje está conseguindo proteger o seu patrimônio, né? E não só proteger, o seu patrimônio tem dobrado, triplicado, quadriplicado. Proteger da desvalorização. Ao longo dos anos. Como que aconteceu na Venezuela, né? Exatamente. Que houve a desvalorização da moeda, mas com o Bitcoin não houve essa desvalorização do seu patrimônio. Exatamente. Pronto, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast Papo de Investidor. Queremos agradecer a todos que chegaram até aqui. Se você quer começar a investir com segurança e inteligência no mercado de criptomoedas, ou até mesmo entender os fundamentos por trás de tudo o que falamos aqui, eu tenho uma dica para você. O meu livro Iniciando no Mundo Cripto, o Guia Essencial para Iniciantes, já está disponível. Lá eu explico de forma direta, clara e sem enrolação tudo o que você precisa saber para dar os primeiros passos no mercado cripto com confiança. É um guia feito especialmente para quem quer sair do zero e começar com o pé direito. O link para acessar está na descrição desse episódio. Vai lá e aproveita. E já compartilha esse conteúdo com alguém que você sabe que precisa saber dessa virada.